Acha que conhece Tremembé? Respire fundo. Em 60 segundos você vai atravessar uma porta que poucos viram por dentro. Eu vou te levar para a ala onde os nomes que dominaram manchetes dividiram o mesmo silêncio. Roteiros lacrados, ensaios com portas fechadas, advogados revisando cada vírgula. Quem assina esse labirinto conhece os documentos por dentro. Ulysses Campbell costura páginas e corredores para criar cenas que grudam na pele. Tem um livro proibido que reapareceu. Tem atores perseguidos nas redes. Tem vidas que seguiram fora dos muros, com sobrenomes trocados e rotinas vigiadas. O que você vai ver não é reconstituição fria. É disputa por memória, poder e narrativa. Em cada episódio existe uma chave escondida. Bastidores de gravação, decisões que mudaram o rumo do roteiro, detalhes capazes de derrubar versões confortáveis. Fica comigo até o final. No último minuto eu conecto as pistas, mostro a linha que une os casos e você decide se Tremembé é só entretenimento ou um recado para um país que aplaude e julga ao mesmo tempo. Prendeu sua atenção? Então é agora. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber os próximos episódios desse mergulho em Tremembé. Quero te ouvir. Escreva Tremembé nos comentários e diga qual momento mais te arrepiou e por quê. Se o conteúdo te ajudou a conectar as peças, curta, compartilhe com quem ama True Crime e salve para rever depois. Tremembé virou a série que ninguém consegue parar de assistir. Não é só uma produção de True Crime. É um mergulho na engrenagem de um presídio que ganhou fama nacional, onde nomes que lotaram capas de jornais conviveram sob o mesmo teto. A estreia aconteceu em 31 de outubro de 2025 no Prime Video, com direção de Vera Egito e roteiro assinado também por Ulysses Campbell. O elenco reúne Marina Rui Barbosa como Suzanne von Richthofen, Carol Garcia como Elise Matsunaga, além de atores em papéis de Alexandre Nardoni e Roger Abdelmaci. O trailer já vinha sinalizando clima de tensão psicológica e jogo de poder dentro das alas femininas e masculinas. Nos bastidores, o desafio técnico foi pesado. As filmagens começaram no interior de São Paulo ainda em 2024, com cenários que reproduzem corredores, celas e pátios, e um trabalho de caracterização que rendeu comparações lado a lado entre elenco e detentos reais. A preparação visual virou assunto de sites e redes, com matérias mostrando antes e depois e detalhando como a equipe chegou a resultados de semelhança que arrepiam. Esse cuidado não foi só estética. Em tela, cada detalhe cria a sensação de que aquela rotina carcerária está a um passo de quem vê. Para entender o que sustenta a série, vale lembrar de onde vem o material. Ulysses Campbell, jornalista premiado, escreveu livros sobre casos que chacoalharam o país e lançou a antologia Tremembé, o presídio dos famosos, base que alimenta a narrativa da produção. Ele também é roteirista da série. Essa ponte entre reportagem e dramaturgia explica o tom quase documental de várias cenas. E o próprio Campbell segue presente no noticiário com entrevistas recentes em que revisita motivações e bastidores de crimes que o Brasil inteiro conhece de cor. A recepção foi imediata. Em poucos dias, a obra entrou no topo das conversas e levantou uma pergunta desconfortável: como lidar com histórias reais que ainda respiram fora da cadeia? De um lado, a reconstrução de fatos. De outro, a vida atual de personagens que saíram dos muros. Suzanne casou, teve um filho em 2024 e vive em Águas de Lindóia, enquanto retoma estudos. Elise está em regime aberto no interior de São Paulo e tenta reconstruir vínculos familiares. Alexandre Nardoni obteve progressão para o regime aberto. Já Roger Abdelmaci segue cumprindo pena, tema que volta e meia retorna ao debate público. Esses dados recentes dão a medida de por que a série mexe tanto com quem assiste. Agora eu quero ouvir você. A obra humaniza demais ou expõe sem filtros? Comente o que mais te impactou no trailer ou no primeiro episódio. Nos bastidores de Tremembé, a palavra de ordem foi blindagem. A sala dos roteiristas trabalhou com um princípio simples e espinhoso: contar apenas o que está confirmado em sentenças e peças da acusação. Ulysses Campbell e Vera Egito explicaram que o ponto de vista adotado é o do Ministério Público.
o mesmo que resultou nas condenações. Isso mexe com a percepção de quem assiste, porque a defesa não entra em cena como norte narrativo. A escolha acende debates éticos e, ao mesmo tempo, dá ao enredo um fio de aço que guia cada diálogo. A engrenagem de produção foi montada pela Paranoid em parceria com o Amazon MGM Studios. A direção-geral é de Vera Egito, que também assina os roteiros ao lado de Campbell, e de um time que incluiu Juliana Rosenthal, Thais Berby e Maria Isabel Iorio. O projeto foi anunciado em 2024 e filmado no ano seguinte, com estreia em 31 de outubro de 2025 no Prime Video. O pacote uniu experiência de dramaturgia com método jornalístico. Resultado em tela: realismo seco, escolhas de câmera que comprimem o ar e cenários que simulam a rotina de uma unidade onde nomes conhecidos dividiram pátios, filas e silêncios. O elenco virou assunto por um motivo direto: a semelhança visual com os personagens reais. Matérias recentes colocaram lado a lado as imagens da série e as fotos dos casos, ressaltando como a caracterização busca proximidade com o arquivo histórico. Marina Rui Barbosa aparece encarando o público como Suzane em teasers que circularam antes do lançamento. O efeito é imediato. Ligação mental com casos que o país ainda não conseguiu arquivar emocionalmente. Do lado do material de base, Campbell já vinha mapeando Tremembé em livros que escavaram documentos e bastidores. Em setembro saiu o volume Tremembé, O Presídio dos Famosos, pela Matrix, lançado em evento no Conjunto Nacional. O jornalista também trouxe detalhes do cotidiano prisional em entrevistas recentes, inclusive dinâmicas de relacionamento que sobrevivem às grades e geram conflitos silenciosos. Essa bagagem entrou na sala de roteiro com mapa, nomes, horas e muitas aspas carimbadas. A estreia gerou nova onda de curiosidade sobre onde estão hoje as figuras retratadas. Textos atualizados lembram que Suzane vive no interior de São Paulo com o marido e o filho nascido em 2024. Elise tenta refazer a vida no interior, depois de cumprir quase 20 anos de pena. Alexandre Nardoni progrediu para regime aberto em 2024. O choque vem daí. A série chega quando as vidas fora da prisão estão em curso. O espectador assiste à ficção com a sensação estranha de que, ao terminar o episódio, parte daquela história continua do lado de fora. A engrenagem por trás de Tremembé foi montada com um cuidado pouco comum em produções de true crime. A sala de roteiro decidiu seguir a trilha das sentenças e dos autos do Ministério Público. Isso molda cada cena. O espectador entra no presídio guiado pela versão que levou às condenações. Em entrevistas recentes, Ulisses Campbell e Vera Egito explicaram que essa foi a régua adotada para evitar discordâncias factuais. Isso mexe com a cabeça de quem assiste, porque retira a defesa do centro e intensifica o peso das reconstituições. Houve ainda uma camada jurídica permanente. Antes da estreia, a Amazon colocou advogados para revisar diálogos, enquadramentos e situações de risco. A ordem era reduzir brechas que pudessem gerar novas ações. O procedimento ficou público e alimentou o burburinho sobre o que ficou de fora. Quem trabalha com audiovisual sabe que esse tipo de filtro altera a dramaturgia em milímetros. Aquilo que não cabe na lei precisa virar sugestão visual e subtexto. O resultado é uma tensão que se sente nos corredores, nas pausas e nos olhares do elenco. Nos depoimentos de bastidores, emergiu um pacto de foco e silêncio durante gravações. Carol Garcia contou que o clima no set pedia concentração absoluta, quase um acordo entre equipe e elenco para sustentar a densidade emocional de cada dia de filmagem. Não por acaso, a maquiagem e a preparação corporal trabalharam no limite da verossimilhança. Quando o público compara cenas com imagens de arquivo, a semelhança é incômoda. O objetivo era esse: fazer a mente cruzar realidade e ficção sem aviso. Marina Rui Barbosa, por sua vez, cravou uma linha vermelha. Não buscou contato com Suzane. Preferiu construir a personagem a partir de documentos, vídeos e direção. A escolha impede qualquer leitura de chancela pessoal e preserva a fronteira ética da produção.
A própria divulgação oficial reforçou o conceito. Lançamento no Prime Video em 31 de outubro de 2025, com pacote visual que entrega o tom claustrofóbico e a cadência de thriller processual. O elenco ajuda a acionar memórias que o país não arquivou. Marina vive Suzane, Carol Garcia assume Elise. Letícia Rodrigues surge como Sandrão, peça-chave nas dinâmicas internas. Kelner Macedo interpreta Christian Cravinhos. Lucas Oradovich encarna Alexandre Nardoni. Anselmo Vasconcelos aparece como Roger Abdelmaci. Esse mapa humano organiza os episódios e empurra a trama para dentro do cotidiano prisional que o público imagina conhecer, mas nunca viu dramatizado com essa frieza. Nos corredores de gravação, uma regra silenciosa comandou tudo. Nada de melodrama fora do texto, nada de improviso que abrisse brecha jurídica. A Amazon escalou revisão legal do início ao fim para que cada fala ficasse alinhada com autos e sentenças, reduzindo riscos de processos. O resultado aparece no tom seco, na câmera colada nos rostos e na sensação de claustro que atravessa os 5 episódios lançados de uma vez no Prime Video em 31 de outubro de 2025. O mapa criativo uniu a direção de Vera Egito, com um time de roteiristas que inclui Ulisses Campbell, Juliana Rosenthal, Thais Berbe e Maria Isabel Iorio. Produção da Paranoid, em parceria com o Amazon MGM Studios. Em entrevistas, Campbell e Egito foram diretos sobre a régua usada na narrativa. A série segue o ponto de vista do Ministério Público, isto é, a versão que levou às condenações. Essa escolha mexe com o público porque retira a defesa do centro e força um olhar de documento em cena de ficção. O elenco virou assunto por causa da semelhança com os retratados. Marina Rui Barbosa surge como Suzane, Carol Garcia encarna Elise, Bianca Comparato vive Ana Carolina Jatobá, Felipe Simas interpreta Daniel Cravinhos, Letícia Rodrigues aparece como Sandrão. Sites montaram colagens lado a lado, com imagens reais e frames da série, e o efeito é imediato. É como se o país revisitasse manchetes que nunca saíram da memória. Do lado de fora da ficção, a vida seguiu. Suzane se casou e teve um filho em janeiro de 2024, adotando o sobrenome do marido e vivendo no interior de São Paulo. Elise está em regime aberto, com relatos de que tentou recomeçar discretamente em Franca, longe dos holofotes. Ana Carolina Jatobá progrediu ao regime aberto em 2023. Alexandre Nardoni obteve regime aberto em maio de 2024, após 16 anos de pena. Já Roger Abdelmaci continua tema sensível, com pedidos judiciais por questões de saúde e atualizações recentes de que vive recluso e sob vigilância. O choque vem do contraste. A série chega quando essas biografias seguem em curso e não faltou polêmica. Logo após a estreia, um usuário do X afirmou que a Amazon teria tomado uma ideia que ele publicou anos atrás. A acusação virou discussão, ainda sem lastro jurídico conhecido, mas alimentou a aura de conspiração que costuma cercar true crime. Para completar, circularam trechos em que Campbell rebate versões de personagens reais que tentam reescrever o passado diante da exposição renovada. O marketing não precisou fazer muito. A tempestade se formou sozinha. Nos sets de Tremembé, a bússola foi rigor jurídico e realismo frio. A Amazon montou uma malha de revisão legal que passava por cada fala e cada enquadramento. A lógica era simples: dramatizar o que está registrado em autos, decisões e livros de origem, sem abrir brecha para disputa factual. O efeito em tela aparece no tom contido e na câmera que cola no rosto dos personagens. A estreia em 31 de outubro de 2025 no Prime Video carimbou essa entrega com direção de Vera Egito e roteiro ao lado de Ulisses Campbell, Juliana Rosenthal, Thais Berbe e Maria Isabel Iorio. Produção da Paranoid, com Amazon MGM Studios. A caracterização virou assunto por si. Portais compararam elenco e figuras reais com fotos lado a lado. Marina Rui Barbosa surge como Suzane. Carol Garcia encarna Elise. Bianca Comparato vive Ana Carolina Jatobá. Felipe Simas interpreta Daniel Cravinhos.
Kelner Macedo dá vida a Cristian Cravinhos. Letícia Rodrigues aparece como Sandrão. O paralelo visual cria curto-circuito na memória coletiva e ajuda a aprender a respiração a cada cena. Uma peça curiosa piscou para quem conhece o assunto. O livro proibido mostrado na série existe no mundo real. A obra foi banida pela Justiça em 2019 e voltou ao debate por causa dos episódios, reacendendo a pergunta sobre limites do que pode circular quando nomes e fatos ainda impactam vítimas e familiares. O eco desse detalhe nos bastidores mostra que nada entrou no roteiro por acaso. Houve checagem e, quando necessário, troca de ênfase para evitar ruído judicial. O próprio Campbell seguiu alimentando a base documental. Em setembro de 2025, saiu Tremembé, O Presídio dos Famosos pela Matrix, livro de 376 páginas com bastidores e rotinas do complexo. Em entrevistas, ele detalhou escolhas narrativas e como migrou do perfil de criminosos midiáticos para histórias de bastidores prisionais, algo que influenciou a textura da série. A ponte entre reportagem e dramaturgia ficou explícita no lançamento e no material promocional. A recepção pública não ficou só na estética. Letícia Rodrigues, a Sandrão da trama, recebeu ataques em rede social. Marina Rui Barbosa saiu em defesa da colega, afirmando que a construção da personagem foi baseada em preparação intensa e direção firme. O episódio expôs a temperatura das conversas. O público quer ver, julgar e reescrever. O elenco, por sua vez, se blinda e se apoia nos protocolos do set. CNN Brasil. Enquanto isso, as vidas reais seguem fora dos muros. Suzane vive com o marido médico em Águas de Lindóia e teve um filho em janeiro de 2024, adotando o sobrenome do marido. Elise vive discretamente em Franca, com relatos de trabalhos comuns e tentativas de recompor vínculos. Alexandre Nardoni está em regime aberto desde maio de 2024. Já Roger Abdelmaci permanece sob vigilância, com pedidos ao judiciário ancorados em laudos de saúde. Esses pontos reforçam a estranheza de assistir. Termina o episódio e a história continua do lado de fora. Dentro dos episódios, um objeto acende a curiosidade coletiva. O livro proibido escrito por Assir Filó, ex-prefeito que passou por Tremembé, surge como gatilho dramático e espelho do que aconteceu fora das telas. Na vida real, a obra foi lançada e retirada do mercado em 2019 por decisão judicial de Taubaté. A menção na série reabriu a caça a cópias e versões clandestinas. Em tela, o volume vira pivô de tensão no episódio 4, aproximando ficção e noticiário de forma desconfortável. O caminho criativo assume um norte muito específico. Em entrevistas recentes, Vera Egito e Ulysses Campbell explicaram que a narrativa se ancora na versão acolhida pelas sentenças e pelo Ministério Público. Essa régua editorial dá o tom dos interrogatórios, das reconstituições e do clima processual. Não há espaço para relativização em off. O público entra nas celas por esse ângulo, o que ajuda a sustentar a frieza dos diálogos e a sensação de documento encenado. Nos bastidores, o departamento de caracterização perseguiu semelhanças incômodas. Para viver Suzane, Marina Rui Barbosa usou prótese dentária produzida por equipe de efeitos especiais, detalhe técnico que viralizou e ampliou a discussão sobre verossimilhança. O cuidado com aparência, gestos e voz foi planejado para que a mente do espectador cruzasse, sem aviso, memórias de telejornais com a encenação. O pós-estreia trouxe ruído nas redes. Letícia Rodrigues, intérprete de Sandrão, relatou ataques pessoais e Marina saiu publicamente em defesa da colega. O episódio mostrou como o interesse em true crime ultrapassa a trama e atinge quem dá corpo aos personagens. Essa temperatura digital também ajuda a explicar o fôlego da campanha orgânica da série. Outra pergunta que tomou conta das buscas. Condenados ganham dinheiro quando viram tema de série e a resposta passa por nuances jurídicas e contratuais. Matérias recentes destrincharam que streamings negociam direitos de obras e consultorias sem repassar valores pela vida do crime retratada, observando limites legais e evitando vantagens econômicas ligadas ao delito.
A discussão segue viva porque cada caso tem peculiaridades, mas não existe uma fórmula única de pagamento aos retratados. Enquanto isso, a vida real anda. Suzane vive no interior paulista com o marido médico, Felipe Zequini Muniz, e o filho nascido em 2024. Elise cumpre as condições do regime e tenta se manter discreta em Franca, tendo passado por trabalhos comuns e projetos de renda própria. Ana Carolina Jatobá saiu em 2023 para o regime aberto e retomou o nome de solteira. Alexandre Nardoni progrediu ao regime aberto em maio de 2024, com relatos de trabalho formal após a saída. Do ponto de vista industrial, a comunicação oficial do Prime Video cravou o pacote completo em 31 de outubro de 2025, com 5 episódios de maratona e time que reúne Paranoid e Amazon MGM Studios. O material de lançamento valorizou cenografia e caracterização e confirmou a presença de Marina como produtora associada. Esse alinhamento entre peça promocional e conteúdo ajudou a pavimentar a recepção ruidosa nas primeiras semanas, quando Tremembé chegou ao Prime Video em 31 de outubro de 2025, já havia um colchão jurídico sob o projeto. A equipe trabalhou com revisão legal contínua e com a escolha editorial de amarrar a narrativa a autos e sentenças. Esse terreno fica mais firme porque, desde 2021, o STF fixou tese em repercussão geral no tema 786. A Corte entendeu que a ideia de direito ao esquecimento, como poder de barrar a divulgação de fatos verídicos ilicitamente obtidos, é incompatível com a Constituição, sem prejuízo de coibir excessos caso a caso. Para quem produz true crime, isso define balizas e reduz zonas nebulosas quando a obra se baseia em registros oficiais e material jornalístico. Um detalhe incendiou buscas: o livro proibido. O título escrito por Assir Filó, ex-prefeito que passou por Tremembé, foi suspenso pela Justiça de Taubaté em 2019 e reapareceu no noticiário após a série. Matérias recentes contam que versões digitais circulam clandestinamente, reabrindo discussões sobre sigilo, dano moral e pirataria. Na dramaturgia, o volume vira gatilho dramático. No mundo real, vira cabo de guerra entre curiosidade pública e decisões judiciais. Nos bastidores, o time criativo assumiu um eixo: contar a rotina prisional a partir de documentação e livros de Ulysses Campbell, que já havia mergulhado nos casos em Suzane, assassina e manipuladora, e Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido. A produção foi anunciada pelo Prime Video, com Vera Egito na direção e Campbell no roteiro, ao lado de Juliana Rosenthal, Thais Berbe e Maria Isabel Iorio, sob guarda-chuva da Paranoid, com Amazon MGM Studios. Essa combinação de jornalismo investigativo e método de sete explica o tom seco e a reconstituição milimétrica. Fora de cena, o debate financeiro ganhou tração. Existe projeto de lei em tramitação no Congresso para impedir que condenados lucrem com obras sobre seus crimes, permitindo que vítimas e herdeiros requeiram valores recebidos e danos morais. Não é norma em vigor, é tramitação. Enquanto isso, plataformas estruturam contratos em torno de direitos autorais de livros e consultorias, evitando repasses diretos a retratados e adotando políticas de compliance e checagem. O tema permanece vivo e cada caso pode gerar decisões distintas no judiciário. E como esse caldo jurídico e midiático encosta na vida de quem inspirou os episódios, Suzane vive no interior paulista com o marido médico e o filho nascido em 2024, trocando o sobrenome e tentando uma rotina discreta. Elise cumpre condições do regime aberto em Franca, trabalhando e mantendo residência fixa. Ana Carolina Jatobá progrediu ao aberto em 2023 e retirou o sobrenome Nardoni. Alexandre Nardoni passou ao aberto em maio de 2024. Cada atualização pública puxa o espectador de volta para a pergunta incômoda: onde termina a ficção e onde recomeça a história que segue do lado de fora dos muros? Quero sua visão.
Você acha que a decisão do STF sobre direito ao esquecimento deu segurança para obras como Tremembé, ou isso amplia feridas de casos ainda sensíveis? Escreva nos comentários sua opinião sobre esse ponto jurídico. Se Tremembé soa tão afiado, é porque a autoria chegou com lastro. Ulysses Campbell já vinha de livros-reportagens sobre casos que o Brasil conhece de cor, como Suzane, assassina e manipuladora, e Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido. Na série, ele assina o roteiro ao lado de Vera Egito, Juliana Rosenthal, Thais Berbe e Maria Isabel Iorio. A engrenagem industrial ajuda a explicar o tom. A página oficial do Prime Video lista Vera Egito e Daniel Leaf na direção e traz produtores como Manuel Rangel, Egisto Betti e Heitor Dália. Em notas e entrevistas recentes, o time reforça que o enredo se ancora em autos, sentenças e livros do próprio Campbell. O público sente a pressão desse recorte quando a câmera encosta nos rostos e as cenas parecem arrancadas de documentos. Não é acidente. É planejamento para reduzir ruído jurídico e manter a história no trilho dos fatos públicos. Do lado do noticiário, o livro proibido virou peça de obsessão. Diário de Tremembé, escrito por Assir Filó enquanto cumpria pena, foi barrado pela Justiça de Taubaté em 2019 e, após a série, voltou às manchetes com relatos de vazamentos digitais e caça a PDFs clandestinos. Nas redes, o assunto ganhou vida própria e alimentou a sensação de que tudo em Tremembé guarda camadas de segredo, inclusive fora da ficção. Enquanto a série acende curiosidade, as biografias retratadas seguem em movimento. Suzane vive em Águas de Lindóia com o marido, o médico Felipe Zecchini Muniz, e o filho nascido em janeiro de 2024. A CNN Brasil detalhou que ela adotou o sobrenome do marido e tenta uma rotina discreta. Elise cumpre condições do regime aberto em Franca desde 2022, com restrição para deixar a cidade e sem contato com a filha, que permanece sob tutela dos avós paternos. Alexandre Nardoni progrediu ao regime aberto em maio de 2024, decisão confirmada por Agência Brasil e CNN. Ana Carolina Jatobá está em regime aberto desde 2023, tendo retomado o nome de solteira. Essas peças da vida real funcionam como eco quando os episódios mostram visitas, saidinhas e acordos silenciosos entre detentos. Nos bastidores da recepção, Letícia Rodrigues, intérprete de Sandrão, relatou ataques pessoais em perfis de rede social e recebeu apoio público de Marina Rui Barbosa. A onda de comentários inflamou as buscas por comparações entre elenco e figuras reais, num ciclo de curiosidade que mistura TV, imprensa e tribunal da internet. Depois da estreia, a pergunta que não sai das conversas é se Tremembé montou um espelho fiel do que o país acompanhou no telejornal ou se construiu um labirinto dramático para prender a atenção. O que se sabe é que a régua editorial foi anunciada de forma aberta. A série nasceu amarrada a autos, decisões e livros de Ulysses Campbell, com direção de Vera Egito e um time de roteiristas que inclui Juliana Rosenthal, Thais Berbe e Maria Isabel Iorio. Produção da Paranoid para o Amazon MGM Studios, com lançamento em 31 de outubro de 2025 no Prime Video. O comunicado oficial e guias de imprensa repetem essa base como um mantra. Do outro lado da tela, o público sondou onde a ficção encosta na vida real. Suzane trocou o sobrenome, casou e teve um filho em janeiro de 2024. Vive no interior de São Paulo, longe de holofotes, segundo relatos recentes da imprensa. O bebê não recebeu o sobrenome von Richthofen e ela passou a assinar como Suzane Luiz Magnani Muniz. Cada detalhe reacende a discussão sobre imagem pública e recomeços possíveis após o cumprimento de pena. Elise tenta levar a rotina do regime aberto em Franca desde 2022. Reportagens contam que precisa manter endereço fixo, pedir autorização para sair da cidade e ainda enfrenta barreiras para retomar contato com a filha. A vida civil existe,
mas com cercas jurídicas que não se movem com facilidade. O tema ganhou fôlego com a estreia e gerou novas matérias comparando a personagem encarnada por Carol Garcia com os passos da mulher fora dos muros. O caso Nardoni voltou à superfície. Ana Carolina Jatobá está em regime aberto desde 2023 e retomou o nome de solteira. Alexandre Nardoni obteve o aberto em maio de 2024, conforme decisão que detalhou condições de permanência domiciliar noturna e apresentações periódicas à vara de execuções. Parte da imprensa relata que o antigo casal não permanece junto. A simples atualização de status joga luz sobre como a minissérie ativou memória coletiva. Já Roger Abdelmaci segue tema sensível. Textos recentes descrevem que vive recluso e sob vigilância, com negativas sucessivas a pedidos de benefícios mais amplos. Em paralelo, notícias de processos cíveis correm por fora, como disputa de condomínio. A obra do Prime Video o mostra como peça importante do tabuleiro masculino, e o noticiário confirma que a história dele continua em andamento no mundo real. Nos bastidores da recepção, Letícia Rodrigues relatou ataques pessoais após viver Sandrão. Marina Rui Barbosa se manifestou em apoio à colega. Portais replicaram prints e trechos de depoimentos, o que adicionou mais pressão à conversa pública. Esse ruído reforça uma leitura incômoda. A audiência não consome só a série. Também escolhe alvos, recompõe versões e fabrica microtribunais nas redes. Para apimentar a aura de mistério, o velho fantasma do livro proibido reapareceu. O Diário de Tremembé, escrito por Assir Filó, foi retirado de circulação em 2019 e virou peça de caça digital após a minissérie. Há quem procure PDFs como quem busca uma chave secreta. O assunto domina threads e colunas culturais, sustentando a sensação de que o universo do presídio ainda guarda documentos que poucos viram. Fechamos o círculo com a pergunta que paira desde o trailer. Quem controla a narrativa quando a realidade ainda pulsa do lado de fora? O time de Tremembé decidiu fincar o pé em autos e sentenças para evitar ruído. Ainda assim, o que fica na ilha de edição sempre carrega escolhas. Há relatos de ensaios com portas trancadas e celulares do lado de fora. Há quem jure que roteiros circulavam com nomes de personagens trocados para despistar vazamentos. A própria escalação de elenco, tão parecida com o arquivo histórico, funciona como gatilho psicológico que aproxima o espectador de memórias coletivas e abre uma avenida para o debate moral. Não se trata só de reconstituir o que já se sabe. É tensionar como o país lida com culpa, perdão, pena cumprida e recomeços possíveis. Ulysses Campbell, vindo de livros-reportagem, trouxe método de apuração para dentro da dramaturgia. Isso controlou exageros e evitou romantização. No entanto, as histórias reais seguem se mexendo. Gente que já saiu do sistema tenta emprego, muda de cidade, muda de nome, enfrenta olhares na fila do mercado. A série dialoga com esse presente incômodo e, sem dizer, faz perguntas que incomodam. O que é reparação? O que é exploração? Onde está a fronteira entre interesse público e curiosidade mórbida? Na camada industrial, outra fricção ganha força. Plataformas disputam catálogos enquanto audiências constroem microtribunais nas redes. Um post mal interpretado vira manchete. Um print fora de contexto vira gasolina. Elenco precisa blindagem emocional, produção endurece protocolos e o marketing aprende a operar em tempestade permanente. Em paralelo, fóruns de fãs mapeiam cenas com obsessão quase pericial, procuram inconsistências, caçam referências escondidas, especulam sobre cortes orientados por departamentos jurídicos. Nada disso confirma conspirações, mas explica por que a sensação de labirinto seduz tanto. Onde há silêncio, o público preenche com hipóteses. Talvez esse seja o legado imediato da minissérie. Reacender a conversa sobre como contar crimes que ainda ecoam e como viver depois deles. Nem todo mundo vai aceitar as mesmas respostas. Alguns vão sentir justiça narrativa. Outros vão enxergar lacunas que pedem contrapontos. O fato é que Tremembé colocou um espelho diante de quem assiste e o reflexo não é confortável.
Terminam os episódios e continuam os processos invisíveis. Os de quem foi condenado, os de quem foi ferido, os da própria audiência que precisa decidir o que consome e por quê.